Salve, galera! Aqui é o Kik MC do grupo de rap Comunidade Carcerária. Mais uma terça-feira. Essa é a 19ª edição do podcast Talentos Aprisionados. Programa semanal que trará as minhas memórias de dentro e fora das prisões. Eu costumo voltar ao passado, mas o passado estava lá na minha infância e vim aqui na chegada na casa de detenção. Bom, após perder um pouco da infância, e da adolescência, comecei o período de perder a minha juventude. A minha juventude foi bem conturbada e pouco aproveitada, nem um pouco aproveitada, Porque muito antes de eu completar os 23 anos, 22, 23 anos, eu já estava chegando na casa de detenção professor Flamínio Fábio, local onde logo de chegada aconteceu todos aqueles fatos de homicídio e problema, no qual fui parar num castigo muito forte. O que é viver num castigo muito forte, como a Isolada, que é um local que não tem ar, não tinha iluminação, e era um sofrimento muito grande, porque não tinha onde deitar, não sei, no chão, como se falava, no granito, e muita gente pegou pneumonia de tanto dormir naquele chão gelado. Um local onde eu aprendi desde cedo na minha vida é não deitar no chão. Uma coisa que eu morreria se eu deitasse no chão. Então eu passei desde aquela época de infância a praticar muito exercício físico, para que meu corpo cansasse e eu pudesse dormir sentado. E aquele local era nada melhor do que dormir sentado. E esse período que eu passei ali na Isolada foi um período muito difícil, que logo em seguida eu fui transferido para Masmorra, que é um castigo um pouco mais difícil ainda, que era no pavilhão 4. Da Masmorra, não demorou muito, após uns 90 dias ali dentro, sem ver luz, sem ver sol, e sem saber o que estava ocorrendo do lado de fora, fui transferido para a penitenciária do Estado, que na época era a penitenciária de masculina. E nessa penitenciária do Estado, como todas as chegadas de todos, já em 1980, a gente teve aquela recepção de violência, de tortura, de muito espancamento, e eu não fui poupado desses espancamentos. E nesses espancamentos aqui foram parar num castigo mais terrível ainda, que era o castigo da penitenciária, que era no 2º pavilhão. É um local que era muito gelado, muito frio, e todo molhado, todo úmido e sem roupa. Aí fiquei ali mais ou menos, acho que uns 15 dias nesse sofrimento, nesse frio. Era uma coisa prevendo o fim, a doença, prevendo que a morte ia chegar daquela forma. E como eu disse, estava sempre esperando a morte. Nesse castigo também eu resolvi, de todas as formas, que eu tinha que praticar mais exercício. Por mais que o meu corpo não tinha mais local, muitas dores no corpo, muitos local assim que não dá para fazer exercício, eu procurei de todas as formas superar esse período. E esse período foi ali dentro daquele castigo mais 120 dias. 120 dias para mim depois ir para uma prova. A prova se duraria 30 dias, onde receberia minha matrícula 033763, onde iria ser distribuído para os pavilhão. Já quase um ano naquela penitenciária, já em 81, eu fui absolvido em vários processos de que foram incutidos a minha pessoa, 18 processos. Muitos processos com nome trocado, muitos processos eu dava sempre nome falso, mas todos eles não encontraram prova e eu fui absolvido. E nessas absolvições eu voltei já em 82, eu voltei para casa de detenção para mim, Fábio, porque não tinha pena suficiente para ficar na penitenciária do Estado. Por mais que eu tivesse processo, por mais que eu tivesse crime para ser resolvido, mas as penas não chegavam para mim ficar lá. E eu voltei para casa de detenção. Estava se provando naquele período que todos aqueles processos que arrumaram para mim, na tortura, todos aqueles processos que me envolveram para que acabasse com a minha vida, lá na frente eu ia ser absolvido em todos eles.
a menos aqueles processos a qual eu fui preso no flagrante e que não tinha saída e não tinha meio de não ser condenado. Então, nessa situação, eu volto para a casa de detenção, professor Flamínio Fávero, e já não quis morar no pavilhão 9, fui morar no pavilhão 8. O pavilhão 8 teve aquela recepção um pouco melhor. Quando eu cheguei, não passei pela triagem, porque todos foram me buscar lá no pavilhão 2, eu já fui direto para o pavilhão 8, tive uma recepção melhor, porque eu estava voltando para o meu habitat. Como eu sempre falei, a gente tem aquele costume de dizer, a gente volta para o habitat quando se pratica um crime e é criminoso, e a casa de detenção era habitat do criminoso, como se dizia, entre aspas. E eu voltei para lá. Lá na volta já fui parar na faxina, logo mais, demorou um tempo, já era encarregado daquela faxina, encarregado da faxina era muito importante no pavilhão, e fui me envolver cada vez mais numa situação de ensino. Foi onde que eu resolvi que eu tinha que continuar meus estudos, que eu tinha que aprender algo que não tinha em mim. Foi onde que eu resolvi que eu precisava estudar muito e voltei para a escola. E o seu João estava lá para me acolher, para me ensinar, e os livros estavam lá para me aprender. Eu costumo dizer que se não fosse a educação, eu não teria uma cultura adequada. Não fosse a educação, talvez não estariam falando com vocês. E essa educação que eu propus, com unhas e dentes, alcançar algum objetivo de aprender cada vez mais. Por mais que as pessoas falavam que eu nunca mais ia sair dali, eu vinha vencendo meus processos, mas os anos iam passando. E os anos passando ali dentro, eu estudando e também me envolvendo, porque um local que tinha lobos, eu não podia ser cordeirinho, porque se eu fosse cordeirinho, eu ia ser jantado. Então, muitas das vezes, eu tinha que me envolver também dentro daquele clima de tensão que era a casa de detenção. A casa de detenção tinha muitos aspectos para ser contado. E as pessoas vivendo de todas as formas. Uma delas que eu quero contar é como é que se chegava na época que eu cheguei, alimentação. A alimentação naquela época, ela era farta. Nós tínhamos uma cozinha muito bonita, muito forte. Nós tínhamos uma despensa muito forte. Essa despensa tinha todo tipo de alimentação. O açougue tinha todo tipo de carne, todo tipo de verdura tinha e chegava. Era um alimento riquíssimo. Era para o preso ter realmente um alimento de qualidade. Mas aí é onde entra toda essa situação. Por que que chegava o resto? Por que que chegava quase nada para os presos lá no fundo? Porque havia um desvio muito grande de alimentação por parte de funcionários e diretor, que levava carnes e mais carne para a rua, que levava pacotes e mais pacotes de arroz e feijão para a rua. E havia desvio. Muitas das vezes a Polícia Federal chegou a prender peruas na frente da casa de detenção, levando diversos alimentos que eram destinados aos presos. Eu, como encarregado e outros encarregados, a gente comia o melhor. Mas aquelas pessoas que estavam lá no fundão, que estavam na triagem, eles comiam o lixo, o resto. Por que que chegava só o resto e o lixo? Porque esse desvio, essa situação estava sendo ganho através de funcionários e diretores. Um dia, um diretor descobriu um filão, acabar com a cozinha, acabar com aquela farra do boi de distribuição de alimento e ele poder trazer as quentinhas, que eram os bandecos, né, os marmitex, numa firma que seria talvez dele ou de algum parente. Mas essa história eu vou contar no próximo episódio. Chegamos ao final do podcast Talentos Aprisionados. Todas as nossas estarão disponíveis nos canais de Desobediência Sonora, Facebook, Migrafy, Megafone, YouTube, Instagram, Spotify e aplicativo do podcast. Mais informações no desobedienciasonora.milharal.org. Terça-feira da semana que vem estaremos aqui de volta. É nóis!